Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade na terceira parte, né? Só que eu vou levar a terceira parte da crucificação de Cristo, voltando para o Antigo Testamento, e eu quero ler o livro de Isaías 53, que é um tema que hoje em dia, é um livro proibido lá em Israel. Hoje a gente vamos saber o porquê esse livro é proibido e vamos fazer a ligação desse livro proibido com a morte do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque isso, gente, foi profetizado 700 anos antes, né, que o Cordeiro ia ser desprezado e o mundo desprezará o servo, né? O servo, ou seja, o servo com letra maiúscula, ou seja, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, como o tema de hoje é o livro proibido para os judeus, ou seja, Isaías 53. Vamos ler? Mas antes disso tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, na sua família, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. Olha o que diz, gente, diz assim: ora, quem creu em vossa pregação e quem foi revelado o braço de Yahvé, e ele cresceu diante dele como um broto tenro e com uma raiz saída de uma terra árida e estéril. E ele não apresentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu com homens de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de que os servos semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Entretanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e o castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos propiciou a paz caiu toda sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. E em verdade, toda nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanecesse muda na presença dos tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado na terra dos viventes por causa dos erros do meu povo, e ele foi golpeado.
deram-lhe uma sepultura como o ímpio, e ficou como rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça nenhum, houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi propósito de Yahweh torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre. É a vontade de Yahweh, prosperará em suas mãos. E logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, e o empenho da sua alma ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. E o meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. E por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porque ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos, e portanto ele vos sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E pelos transgressores ele intercedeu, gente. Aqui mostra, né, esse versículo todo mostra o poderio, a majestade do Deus Todo-Poderoso, né? Ele entregando o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, passar esse sofrimento aqui que ele passou. E aqui nesse livro fala ricos de detalhes, fala de Pilatos, que entregou, né, para as pessoas que maltratassem ele ali na tortura, né, das chibatas, né, que fala da morte, que ele morreu entre os ladrões. Estavam os dois ladrões ali e Jesus morreu primeiro, gente, sem quebrar nenhum osso, mas foi quebrado sim. As outras duas, né, os outros dois ladrões foram quebrados os ossos para morrerem, porque veio uma trevas, que vai ser no próximo vídeo, o quarto vídeo. E aqui, gente, mostra, ele morreu como ladrão, mas foi sepultado como rico, né? Porque José de Arimateia enterrou Jesus e ficou 3 dias e 3 noites sepultado, né? Ficou 3 dias e 3 noites debaixo da terra e ressuscitou, gente. E aqui mostra o servo justo que obedeceu ao Pai até no último momento, até mesmo quando o Pai virou as costas, porque o pecado entrou em Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é os meus pecados e o pecado de toda a humanidade, né? Chegou, né, nas costas do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui esse Isaías 53 fala desse rico de detalhes. E quando um israelense lê essa palavra, lê esse versículo, ele reconhece que Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach, ou seja, em tradução em português, Jesus Cristo é o Messias. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Deus, Rei Todo-Poderoso e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Porque Jesus fala que ele foi golpeado, ele foi maltratado, mas ele sim, ele venceu, ele bebeu esse cálice, né, que hoje nós temos acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Quando a pessoa se rende aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, ele é salvo. Ele se rende aos pés dele, é salvo ele, toda a sua casa e toda a sua família. E aqui também, gente, tem judeus também, nesse exato momento, quando lê Isaías 53, ele sim aceita Jesus Cristo como único suficiente Salvador, passa a ser o judeu messiânico, aguardando a vinda do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?